Em cidades como Guaratinguetá, que cresceram em torno de seus centros, encontra-se muitos problemas de mobilidade urbana. Problemas esses que se potencializam com infraestruturas despreparadas, falta de investimentos e dificuldades com os transportes públicos. Especialistas no assunto nos explicam quais os pontos mais críticos na questão estrutural da cidade e como na prática é possível amenizá-los. Meu nome é Fernando Augusto Silva Marins, sou professor aqui do Departamento de Produção da Faculdade de Engenharia da Unesp e atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação nas áreas de otimização e na área de logística. Meu nome é Fernando César Mendes Barbosa, eu sou professor da Unesp, né, há mais de 40 anos, na área ligado à engenharia econômica, à área de engenharia de produção. Atualmente eu estou no departamento da engenharia civil, né, e minha experiência é não só como professor, mas também como diretor de empresas na área de transporte e consultor no segmento de transporte, mobilidade urbana, para empresas e órgãos públicos. Hola a todos, mi nombre es David Ruiz, estoy mestrando en el programa de Ingeniería da Unesp, soy administrador de empresas y trabajo como consultor en la área de movilidad urbana, transporte público y normatización para entidades públicas y privadas. A mobilidade urbana é um conceito que está muito ligado à questão de políticas públicas e o planejamento das cidades. Na verdade, a mobilidade urbana envolve o quê? Como que a população se locomove pelos espaços geográficos urbanos, além, naturalmente, de interferir no bem-estar social dessa mesma população. Ou seja, a mobilidade urbana, a gente pode entendê-la como sendo a maneira pela qual as pessoas transitam nos espaços urbanos, seja de maneira individual, a pé, de bicicleta, moto ou carro, ou ainda de maneira coletiva, né, envolvendo os ônibus, metrôs, trens, etc. E essa questão da mobilidade urbana, ela tem uma legislação própria, que envolve, por exemplo, o Estatuto das Cidades, a Lei 12.587 de 2012, que são as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Temos também a Lei 13.089 de 2015, que é conhecida como Estatuto da Metrópole, e a Lei 13.683 de 2018, que fez algumas alterações nessas leis anteriores. De um modo geral, então, essas leis obrigam os municípios a terem um plano de mobilidade urbana, dentro daquela questão da política pública e dentro do planejamento estratégico da cidade. Esse plano tem que atender aí uma série de requisitos, envolvendo, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas, né? A sustentabilidade do transporte público, questão dos combustíveis, por exemplo, utilizados, né? Os ônibus, etc. Proteção de áreas ambientais, entre outros conceitos. Ok? Então, a mobilidade urbana está associada ao quê? Ao direito de ir e vir das pessoas. Guaratinguetá, assim como muitas cidades aqui do Vale, ela cresceu em volta do centro da cidade, né? Ela foi crescendo em volta do centro da cidade sem nenhum planejamento, nenhuma estrutura, assim. Qual que é a maior dificuldade de se implantar um plano de mobilidade urbana moderno que atenda a cidade de maneira plena? O tema da mobilidade urbana, acredito eu que uma cidade como Guaratinguetá, o primeiro que precisa ter é um plano de mobilidade urbana com uma participação popular elevada, para ver quais são as demandas reais da população, que é o que precisa ser feito. Porque mobilidade urbana, o conceito de mobilidade urbana é muito amplo.
Normalmente los municipios, cuando focan cuando la gente fala de movilidad urbana, la gente foca lo que es el transporte público y el tránsito. Y no es realmente el foco da movilidad urbana. O foco da movilidad urbana é o pedestre. Então, desde que você sai de casa e põe o pé na rua, todo lo que está em volta de você é mobilidade urbana. Então, para a aplicação de um plano de mobilidade urbana que seja condizente com a cidade, a viabilidade do plano e demais, o primeiro que tem que ser feito é um planejamento dentro da administração municipal, donde forme parte todos los entes y órganos internos, no solamente el Departamento o Secretaría de Movilidad Urbana, sino porque la movilidad urbana es todo lo que engloba la ciudad. Ahí está el Código Tributario, ahí están las leyes de directrices orçamentarias, ahí están los planos plurianuales, o Código Tributario, o Código de Edificaciones y los planos sectoriales. Entonces, todo eso tiene que ser integrado en el plano director, con el plano director, con la ley de saneamiento, uso y ocupación del suelo, y planejar en corto, medio y largo plazo diferentes acciones de acuerdo a la demanda real de la população. O que nós vemos? Quando nós saímos da nossa casa, qual é a primeira coisa o que nós temos que ver? Nós vamos andar ou pisar, né, na calçada. Então, quando a gente está falando de mobilidade, o pedestre é uma das principais coisas. O seguinte, naquele bairro, naquela cidade, como são o espaço das calçadas? E as calçadas que representam o quê? O primeiro caminho das pessoas, né, na sua mobilidade. Então, o que nós precisamos ter? As calçadas devidamente dimensionadas e no planejamento para que as pessoas pudessem se deslocar. E também nós precisamos ver, né, que essas calçadas sejam acessíveis. Essa acessibilidade envolve as pessoas, né, em condições normais, mas também as pessoas de necessidades especiais, tá, que têm que se deslocar inicialmente pelas calçadas. Então, esse é um primeiro ponto que, quando a gente começa a falar em mobilidade urbana, tudo, a gente tem que ver. Até porque a calçada num bairro, tanto no centro de uma cidade, como Guaratinguetá, uma cidade histórica, ou nos bairros mais distantes, as calçadas deviam ser devidamente cuidadas, né, e preparadas para que as pessoas possam se locomover, né, de uma maneira segura e confiável. Então, esse é o primeiro foco que a gente deve olhar numa cidade especificamente, né, a gente tem que ver. E, no caso, quando a gente começa a olhar nessas cidades mais antigas, como a região do Vale do Paraíba, e no caso específico de Guaratinguetá, e a gente observa, né, o centro da cidade com muitas calçadas com buracos, calçadas estreitas, que às vezes o pedestre ele tem que ir para a rua. Daí já entra uma questão de perigo no trânsito, conflitos também, né? Se a gente vai nos bairros, né, onde não tem uma calçada, o que acontece? As pessoas acabam transitando nas ruas, né, principalmente de terra, tudo. E daí corre o risco de acidente, tudo, então já vai dificultando a mobilidade. Então, a gente precisa ter um foco prático nessa questão das calçadas. Tá? Eu acrescentaria aí também, Fernando, a questão dos semáforos. Né? Os semáforos que devem ter, inclusive, aquele sinal sonoro para as pessoas com deficiência, né? Da vista, né? Então, isso é fundamental, para que eles saibam se o sinal está aberto, se está fechado, né? E não corra o risco de, eventualmente, atravessar na frente dos carros, né? Essa questão das calçadas, que você muito bem levantou, tem um outro problema também, que às vezes os postes, né? Principalmente aqui no centro mais antigo,
ocupam boa parte da calçada. Quer dizer, uma pessoa que tem uma cadeira de rodas, por exemplo, ou usa, por exemplo, muletas, etc., fica com muita dificuldade de transitar no centro aqui da cidade de Guaratinguetá, né? Então, eu destacaria também essa questão da invasão, vamos dizer assim, das calçadas pelos postes, imaginando uma solução que essa fiação toda poderia ser subterrânea, e também a questão dos semáforos, que devem ter acrescidos esse recurso sonoro, para que o deficiente visual não tenha dificuldades. Professor Marins, só complementando também aí essa questão dos postes, em Guaratinguetá teve a questão, alguns anos atrás, não vamos precisar a data, que fizeram uma ampliação de uma rede elétrica aí e colocaram um poste que praticamente ocupa toda a calçada. Então, uma pessoa de mais idade, né, ou uma pessoa, uma criança, tudo, às vezes tem que descer da calçada e transitar na rua, né? Então, isso foi uma falta, com certeza, de planejamento e também de visão de segurança, como o senhor Davi falou, a segurança do trânsito, tudo, como que fica, né? A falta de planejamento, nesse caso, foi muito crítico aí. Se era uma ampliação de rede, deveria se achar uma solução. Todo el tema de planeamiento, que ya falei anteriormente, creando un programa de recualificación de calzadas, un programa de una legislación de construcción de calzadas, porque siempre aquí en el Valle Histórico siempre está esa premisa de quién toma conta da calzada. ¿Es o vizinho o es administración pública? Siempre tem esa pregunta. Y la expresión aquí en el Brasil es cachorro con dos donos more de fame. Entonces, a calzada fica, a infraestructura para o pedestre fica desse jeito, não tem espaço para os serviços, tem uma legislação federal, estadual, que fala, inclusive tem uma cartilha, o governo do estado de São Paulo tem uma cartilha para o município, porque é o município que tem que regulamentar a calçada, y luego también entra otro tema que es todo el tema de la contribución de mayoría. Si la administración pública construye la calzada y da condiciones a los moradores o a los servicios implantados a lo largo de esa calzada, esa cobranza de la contribución de mayoría por el tema de la adecuación de la calzada. Entonces son cosas que complementando también a Fernando Augusto, yo gustaría de dejar un dado del IBGE, del censo de 2010, que fue el último que el IBGE elaboró, que fala que, por ejemplo, Guaratinguetá, en el 2010, la urbanización de las vías de la ciudad estaba en un 47%. Solamente un 47%. No llegaba ni al 50%. Entonces, es una cosa a poner encima de la mesa y que la administración pública tome cuenta.